Fala pessoal, tudo bem com vocês? Diário da Copa, primeiro dia que teve protagonista no Equador, teve recorde negativo e teve uma estreia tecnológica. A abertura do Mundial, o primeiro jogo da Copa e já muita coisa pra gente falar. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Começou a Copa do Mundo de 2022 no Catar, com a anfitriã perdendo para a seleção equatoriana. E olha que foi um chocolate, foi um passeio, poderia ter sido muito mais do que 2-0 e pela primeira vez na história, uma seleção anfitriã perde na sua estreia. Ou seja, um recorde negativo já na arrancada da seleção do Catar, que dificilmente vai avançar para a próxima fase, né? Eu diria até mais, dificilmente não será o saco de pancadas do grupo, que ainda tem Holanda e Senegal. Se Catar apanhou, como apanhou do Equador, imaginem o resto. Imagina na Copa, como a gente fala. Bom, o Ener Valencia é impressionante, né? Ele marcou os últimos 5 gols do Equador em Copas do Mundo e poderia ter feito o terceiro se não fosse marcado o impedimento. A gente vai falar muito desse impedimento, mas eu queria destacar o protagonismo do Valencia, né, que jogou demais, ele fez tudo, né? Ele fez o gol que foi anulado, ele fez o gol de pênalti, driblando o goleiro, sofrendo o pênalti, ele fez o gol de cabeça depois, ele fez tudo. Valencia, do Fenerbahçe, jogador que já está na história da seleção equatoriana, como um destaque absoluto dessa estreia do Equador na Copa, que dá aquela motivada. A gente torce muito, eu pelo menos, né, pelos sul-americanos, né? Os sul-americanos têm um jeito, uma malemolência, uma correria, uma coisa bacana, bonita de se ver. O jogo não foi lá essas coisas, né? Vamos combinar que para um jogo de Copa do Mundo, né, talvez a gente esperasse um pouco mais e foi um jogo isolado, então a gente ficou um pouco frustrado em relação à qualidade técnica do jogo, mas enfim, teve o Valencia como grande personagem e Equador vencendo os anfitriões assim no primeiro jogo. Agora é claro que o que ficou dessa partida foi uma estreia em termos tecnológicos. Foi a primeira vez que o impedimento semiautomático foi utilizado, que é aquele mapeamento, né, digital, com pontos no corpo do atleta, né, para poder fazer o mapeamento geográfico do campo, para você saber as medidas certinhas e tudo mais, e identificar de forma rápida e precisa um impedimento. Não foi tão rápido assim, especialmente a divulgação que todo mundo imaginava esperar de uma maneira simultânea, né, nos telões, né, para quem estava assistindo. Pô, que legal, o impedimento ali tecnológico e tal. Não foi o que aconteceu, mas o árbitro recebeu a informação do VAR, e isso é o mais importante, e houve a marcação do impedimento. E ficou todo mundo se questionando, mas como esse impedimento foi marcado? Da onde esse impedimento? Por que esse impedimento foi marcado? Quando você vê o Valencia fazendo o gol, com vários jogadores ali do Catar, né, dentro do gol praticamente, ou na pequena área, ele tá atrás deles, como é que isso aconteceu? E aí, gente, aí vale uma discussão, que realmente eu abro para debate. Porque não tem muito o que fazer nesses casos, né? Se existe a regra, ela tem que ser seguida. E o impedimento, ele só poderia ser marcado, esse impedimento, e é curioso que ele tenha sido utilizado na estreia nesse lance especificamente, porque esse impedimento só poderia ter sido marcado pela tecnologia. Cara, impossível o olho humano detectar esse impedimento. Porque é uma jogada que ela tem uma peculiaridade muito grande. Ela tem uma singularidade. Dificilmente a gente vai ver uma jogada como essa para identificar que o cara estava impedido ou não. Porque é uma bola levantada para a área e o goleiro sai para dar o soco. Só que quem toca na bola é um jogador do Equador. Quando ele toca na bola, um jogador que é o Félix Torres, que está avançado em relação ao penúltimo defensor, ele faz uma volta para buscar essa bola, toca de cabeça, aí tem um voleio e o Valencia faz o gol de cabeça. Então vejam que o Félix Torres, que está impedido, ele participa da jogada voltando da posição de impedimento. Quando o jogador disputa com o goleiro, esse cara tá legal. O problema é que a bola vai para outro, que é o Félix Torres, que está mais avançado em relação ao goleiro. E a gente tem eu não digo nenhuma mania, né, mas uma tendência a imaginar que
que apenas um defensor basta para o jogador estar legal, porque sempre tem o goleiro na frente da sua meta. Só que são dois, gente. A regra fala em penúltimo defensor. Então você precisa de 2 defensores para você estar em condição legal. Normalmente o goleiro e um zagueiro. Normalmente é assim que acontece. Agora, quando o goleiro sai e fica só um zagueiro, você está apenas com um defensor e você precisa de 2. E o que acontece é justamente isso, ele está à frente do goleiro, apenas com um jogador mais próximo da linha de meta, da linha de fundo do que ele. E você precisa de 2. Como ele está à frente do goleiro e só tem um por ali, ele está impedido. E tem uma particularidade ainda que ele volta dessa condição para tocar na bola, servir um cara que dá um voleio e o Valência faz o gol. Gente, impressionante. É um quebra-cabeça que o bandeirinha no campo jamais conseguiria, imagino eu. Eu não posso determinar isso, mas é muito difícil fazer essa leitura, né? Porque primeiro você tem que identificar quem bate na bola, se é o goleiro ou se é um jogador do Equador. Você tem que identificar que o cara tá voltando e tudo mais, com um monte de jogadores ali num lance em fração de segundos. Por isso que serve a tecnologia. Agora eu pergunto para vocês, qual o ganho tático que esse jogador obteve? Mas aí você pode me dizer também, pô, Chico, mas é regra, né? Se ele estava à frente do penúltimo defensor e voltou, ele está impedido. Sim, ele está impedido. O gol tinha que ser anulado pela regra. Mas existe um ganho tático nisso? Para você anular um gol numa Copa do Mundo? Essa é outra discussão e, enfim, acho que a gente nem vai chegar a um denominador comum. Mas o fato é que o gol foi bem anulado e só poderia ser por esse impedimento semiautomático. O que vocês acharam da estreia tecnológica, da abertura da Copa, do começo do Mundial e de tudo isso? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima com mais um Diário da Copa. Todo dia tem informação aqui para você. Tchau!